Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu acredito que você já ouviu esse texto e muitas pessoas usam esse texto para dizer por isso que eu não vou na igreja, por isso que eu não congrego, né? Eu não preciso, porque Deus não habita lá naquele prédio, Deus habita em mim. E esse é um grande erro, né? E muitas pessoas também, no Evangelho da Graça, também acreditam nisso. Eu quero ver com você os contextos desses textos que nós estamos vendo aqui, que dizem isso, e vamos ver o que a palavra de Deus diz para nós. E se você ainda não é inscrito no canal e gosta de estudar a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, se inscreve, aperta inscrever-se já para acompanhar cada vídeo e também curte esse vídeo desde agora, gente. Não espera para curtir depois, é de graça, curte agora já e apoie para que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá bom? E também aqui na descrição nós temos um e-book para você baixar, que é Bíblia para Todos. Você pode baixar e ler no teu celular. Esse e-book vai ajudar você a interpretar textos da Bíblia. Vamos lá então. Eu quero compartilhar com vocês aqui, eu fiz algumas anotações aqui para compartilhar, e esse texto é um texto realmente, né, muito usado, né? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Muitas pessoas estão distantes do congregar porque entenderam que isso está incentivando a não se reunir com os irmãos, né, mas a não estar com os irmãos. E são dois textos, né? Atos 7,48 e Atos também 17,24. Eles são usados assim. Mas será que é isso mesmo que esses textos aqui estão dizendo? Acompanhe esse vídeo aqui até o final. Até o final. Eu tenho outros vídeos aqui sobre congregar, então acompanhe ele até o final, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Erso, pastorei uma comunidade local aqui na nossa cidade já há muitos anos. E eu compartilho aqui o Evangelho da Graça nesse canal. Tá? Então vamos para o primeiro texto, Atos 7,48, né? Atos 7, 48 e 49, né? Que diz assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, se referindo a Isaías. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Então nós lemos aqui Atos 7, 48 e agora nós vamos para Atos 17, 24, que diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então aqui os dois textos, né, que nós estamos estudando aqui nesse vídeo. Esses dois textos aqui, então, muitos usam para dizer: eu não preciso ir na igreja, Deus está em todo lugar, não é verdade? Ele está em todo lugar, exatamente. Deus, ele está em todo lugar. O problema é que essa visão aqui distorce todo o contexto da própria igreja, que sempre se reuniu, tanto no Antigo Testamento, ainda não era a igreja propriamente dita, mas era o povo de Deus. No Novo Testamento, Jesus se reunindo, os apóstolos se reunindo, a história dos discípulos dos apóstolos se reunindo, a história da igreja, enfim, distorce todo o contexto da igreja. Inclusive o contexto de Hebreus 10, 25, que nós já falamos aqui, mas eu tenho um estudo sobre isso também, né, que diz para não deixar de congregar, e muitas pessoas dizem que esse congregar é só espiritual, né? E eu tenho um estudo também sobre isso, pode me chamar no WhatsApp, todos os contatos estão aqui na descrição. Tá? Então, ignorar esses contextos que eu acabei de falar leva as pessoas a uma solidão espiritual, ao egoísmo, a vários sentimentos que são evitados quando nós estamos nos reunindo com os irmãos. Tá?
Preste atenção, Atos 7, 48, né, que nós lemos ali, Estevão ele está sendo julgado pelos líderes judeus, pelos líderes religiosos, e ele cita, como eu falei antes, Isaías 66:1, né, que é o texto que nós lemos: o céu é meu trono, a terra é o estrado, é o meu estrado, né? E ele está dizendo o quê, irmãos? O que ele está dizendo, gente? Que Deus é maior que o templo de Jerusalém. Esse era o contexto, era o que ele estava vendo, é o que ele estava sabendo. Inclusive, eles se reuniam. Quando Estevão falou isso, eles se reuniam. Então ele não ia estar falando contra a reunião dos irmãos. Ele não estava falando contra, ele estava falando aqui no contexto em que esses líderes religiosos sabiam do que ele estava falando. Porque eles queriam limitar Deus a um prédio. Queriam limitar Deus ali dentro do templo, mas Estevão mostra que Deus, ele transcende todas as coisas. Não pode ser limitado a um lugar. Então, nós estamos vendo aqui o contexto, esse é o contexto. Estevão não estava dizendo, olha, não congregue, estava falando contra a maneira que os líderes religiosos expressavam para o povo o ensino de que Deus ficava somente dentro do templo de Jerusalém. Então esse não era o propósito de Estevão, dizer que não é para congregar, mas que Deus é muito maior que aquilo ali. Agora nós vamos para Atos 17:24. E aqui nós temos Paulo falando o que nós lemos ali, o versículo que nós lemos, né? Paulo está em Atenas aqui é outro contexto, tá? Os dois versículos estão em contextos diferentes. Um está ensinando sobre uma coisa, o outro está ensinando sobre outra coisa, tá? E aqui Paulo está em Atenas, falando com pagãos, falando com pessoas idólatras, né? Falando com essas pessoas que adoravam ídolos em templos. Esse era o contexto, era o que Paulo estava vendo ali. É isso que nós temos que entender. Paulo estava vendo isso e ele diz: Deus que fez o mundo não habita em templos feitos por mãos, né? Ou seja, ele está combatendo a idolatria e não a igreja. Ele não está combatendo aqui a reunião dos irmãos. Ele está combatendo a idolatria ali, né? Que era, a idolatria era adorar aqueles deuses apenas dentro daqueles templos. Ou seja, aqueles deuses deles estavam apenas ali dentro daquele templo. Apenas ali. Mas Paulo está mostrando que o Deus Criador, ele não habita em templos, ele não mora em templos. Não é que ele não está ali também, é que ele não mora, ele não habita, ele vai além dos templos. Consegue compreender isso? Então, Paulo está combatendo a idolatria, não está combatendo a igreja. Esse é um ponto que nós temos que entender. Então nós vimos aqui os dois pontos. Então na nova aliança, gente, no evangelho da graça de Deus, na nova aliança, a igreja não é um templo, até porque os prédios das igrejas não são templos como o de Jerusalém, não são templos religiosos, aonde a igreja se reúne, não é um templo religioso, é um prédio de encontro humano, é um prédio de encontro de comunhão, e a igreja não acontece só ali, aquilo é uma reunião da igreja, a igreja se move pela cidade, a igreja evangeliza, a igreja cuida das pessoas, que são as pessoas, o povo, não o prédio. E é nessas pessoas que Deus habita. Então, em nenhum momento aqui está contra congregar. Muito pelo contrário, toda a Bíblia nos mostra para nós nos reunirmos. Muitos mandamentos só acontecem se nós andarmos junto com as pessoas. Então, é um lugar saudável, são pessoas saudáveis, são pessoas, tem um evangelho saudável. Não existe uma desculpa para não se reunir com as pessoas, tá? Então, o que nós vemos aqui, por exemplo, Hebreus, que nós falamos ali, fala sobre congregar. 1 Coríntios 12:27 diz que vocês são o templo, né, do Espírito,
né? Vocês são o corpo de Cristo, né? E aí nós vemos por toda a palavra de Deus, Efésios fala muito sobre isso, por toda a palavra de Deus nós vemos então um contexto de igreja se reunindo, irmãos que professam a mesma fé, a mesma crença, se reunindo, congregando, tá? Congregando. É lógico que nós sabemos que Deus não habita no prédio, né, gente? A gente sai dali, daí sai sem Deus, Deus habita em nós. Isso é lógico, né? Agora, tentar usar esses textos aqui para combater a reunião da igreja, para combater os encontros de celebrações, de culto, de adoração, de comunhão dos irmãos, da mesa que nós nos reunimos, isso não faz sentido algum combater com esses textos. Tá? Nós poderíamos até nos prolongar ainda mais no estudo desses textos aqui. Tá? Mas eu faço vídeos que não são muito longos e eu espero e creio que já ajudou você a compreender esses textos aqui. Tá bom? Então essa é uma das maiores mentiras que são disseminadas, né, hoje no meio cristão, né, de dizer que Deus não habita em templo, por isso que eu não vou lá. Deus não habita em templo, eu sei, todo mundo sabe, olha a grandeza de Deus, mas nenhum momento os textos estão dizendo para nós não congregarmos. Então, congregue, procure uma igreja saudável, esteja junto com os irmãos, é muito bom estar junto, cantar junto, ir para a mesa junto, é muito bom e eu incentivo você a fazer isso. Se você está sem congregar, então me chama aqui para nós conversarmos. Nós temos grupos pequenos em alguns lugares, quem sabe aí perto da sua casa, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Lembre-se de compartilhar agora, mandar nos grupos que você participa este vídeo aqui e até o próximo vídeo.